Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marco de novo e hoje é a nossa última aula de anatomia. Essa aula é uma das mais importantes para vocês entenderem o funcionamento do corpo durante o exercício. Tá? Até então a gente estudou o que são as estruturas, né? Ossos, músculos, articulações, né? Onde acontecem os movimentos, o que tem nas articulações, os tendões, os ligamentos, né? Bem basicão para vocês entenderem como é a estrutura do corpo. Tá? O sistema nervoso, que é a parte que liga o cérebro nos músculos e na parte sensitiva do corpo, né, onde a gente tem as reações, reflexos, por exemplo. E hoje a gente vai falar sobre o sistema cardiorrespiratório, ou cardiovascular e respiratório. Tá? Para começar a falar sobre tudo isso, eu vou embasar para vocês o que é o coração e o sistema cardiovascular. Tá? Depois a gente vai aprofundando mais, conforme a gente passar as primeiras etapas básicas, né? Porque eu acredito que tenha pessoas aqui que conheçam e saibam como acontece, como funciona o corpo, mas eu sei também que a grande maioria talvez não entenda o funcionamento do corpo e do coração, por exemplo, do pulmão, para que serve, como que acontece, tá? Então, deixa eu pegar uma caneta aqui. O coração, ele é constituído por 4 câmaras, ou seja, 2 átrios e 2 ventrículos, tá? O lado esquerdo do coração, ele não tem contato com o lado direito, tá? Então aqui dá pra ver melhor, tá? 4 partes. O coração, sim, ele fica de lado assim mesmo, tá? O lado direito do coração, então, não tem contato com o lado esquerdo, tá? Depois eu vou explicar melhor por quê. Porque um lado chega sangue venoso, né, que é o sangue que passou pelo corpo e vai para o coração enviar para o pulmão, e o outro lado, que é o lado esquerdo, tá, que é aqui está o direito, porque na verdade o coração ele é visto de frente, né, então esse é o lado direito e esse é o lado esquerdo, apesar de aqui ser esquerda e aqui ser direita, né, você acha que vocês entenderam, né? E o lado esquerdo do coração, ele pega o sangue arterial que veio do pulmão, cheio de oxigênio, e envia para o corpo. E aí fica nesse ciclo. Mas o sistema cardiovascular, ele não é basicamente só o coração. Ele também tem as artérias e tem as veias, tá? O que são artérias e o que são veias? Artérias carregam o sangue arterial. Óbvio. O sangue arterial é o sangue que vem oxigenado, né? Veio do pulmão, voltou para o coração e vai para o corpo inteiro cheio de oxigênio. E as artérias, elas têm a sua cavidade lateral muito mais grossas. Essa cavidade não, esse tecido ao redor das artérias aqui é um músculo, tá? A artéria é um músculo liso, assim como o estômago, por exemplo. E como ela vai cheia de pressão, porque precisa ter pressão para enviar o sangue para o corpo, elas têm esse espaçamento lateral muito mais grosso, para poder aguentar a pressão sanguínea, tá? Já as veias, como elas pegam o sangue do corpo, enviam para o coração, e esse processo é muito mais lento, né, porque não tem uma bomba que joga para cima, novamente, né, o coração joga o sangue para baixo, mas não tem uma bomba, não tem um coração, por exemplo, lá nos pés, que joga o sangue para cima de volta. Por isso que as veias, elas têm a parede muito mais fina, porque elas não têm tanta pressão sanguínea girando dentro delas, né? Um exemplo disso são as veias do braço, por exemplo, que se vocês perceberem, não é todo mundo, tá? Mas eu, por exemplo, consigo ver várias aqui na minha mão, e cada uma tem uma coloração diferente. O que isso significa? Que como a parede dela é fina, é possível ver meio que a coloração do sangue por dentro. Então por isso que dá pra ver, e elas têm essas coresinhas aqui, ó. Bom, voltando ao conteúdo, então as veias têm a parede fina, porque possuem pouca pressão sanguínea. As artérias têm a parede grossa, porque carregam muita pressão sanguínea. Beleza? As veias, elas têm uma coisa que as artérias não têm. Elas têm válvulas. Por que tem válvulas? Bom, porque o sangue, para subir para o corpo, a gravidade está contra, não tá? A gravidade empurra as coisas de cima para baixo. Então como é que o sangue sobe lá do pé
para o coração de volta, por exemplo? Se não existe um coração lá no pé. Bom, aí que dá a explicação das válvulas. As veias estão aqui, o sangue está aqui embaixo. Quando o sangue é empurrado para cima, ele não desce novamente. A válvula trava, com o próprio peso do sangue, a válvula é travada. Num batimento cardíaco novamente, joga sangue arterial para o corpo, empurra o sangue venoso para cima novamente. Sobe mais um pouco e a válvula trava. E nesse sisteminha, o sangue arterial que foi para o corpo utilizou o oxigênio, os nutrientes e tudo mais, e está expelindo de volta para o coração, esse sangue venoso, ele volta dessa forma. Agora com uma imagem um pouco mais detalhada do coração, vocês conseguem perceber. Ali onde está em azul são a parte de veias, tá? A parte do átrio direito, né? A parte superior direita do coração, onde entra o sangue venoso do corpo, passa pela primeira válvula, vai para o ventrículo direito e vai para o pulmão, na artéria pulmonar. Ali em cima está descrito em vermelho, tá? Voltando do pulmão, né, cheio de oxigênio, volta pela veia pulmonar e vai para o coração. Do coração chegando no átrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo e aí vai para o corpo, através da principal artéria, né? A artéria aorta, vocês já devem ter ouvido alguma vez. Novamente frisando, né? As veias trazem sangue que o corpo utilizou, né? Sangue venoso, rico em gás carbônico e pobre em oxigênio. As artérias trazem sangue arterial, rico em oxigênio e pobre em gás carbônico, para o corpo utilizar. Observando a segunda imagem agora, eu acho que fica um pouco mais claro o sistema no modo geral, né? Corpo, coração, pulmão, pulmão, coração, corpo. Corpo, coração, pulmão, pulmão, coração, corpo. Esse é o ciclo cardiovascular, né? Cardiorrespiratório, né? A gente vai falar um pouco melhor sobre o pulmão agora. Essa nova imagem agora, né? Um pouco mais bonitinha. Vocês conseguem estar tendo uma visão um pouco mais específica, né? De como o sangue vai para o pulmão e do pulmão vai para o coração. Tá, mas como assim? O pulmão enche de sangue e aí fica sangue com ar? Como funciona? Não, as artérias vão diminuindo de tamanho, elas vão bifurcando, diminuindo de tamanho, até se transformarem em capilares, tá? Esses capilares, eles são muito pequenos, tá? Muito pequenos. E os bronquíolos também vão diminuindo, né? É aquele brócolizinho, né? Aquela imagem de brócolizinho que vocês têm na cabeça, que a mãe compra na feira, é basicamente como é o pulmão, tá? Ele vai se ramificando até virar uma pontinha bem pequenininha, que são os alvéolos, tá? Lá nos alvéolos, que é a menor parte do pulmão, o ar entra em contato com os capilares, né? Ou seja, ali o sangue entra em contato com o ar e aí acontece a troca gasosa, tá? Através da parede dos capilares e dos alvéolos sai o gás carbônico e entra o oxigênio. Sendo um pouco mais específico agora, falando da parte química, essa troca gasosa entre ar que a gente inspira e o oxigênio e o dióxido de carbono que a gente produz no nosso corpo e a gente expele, né? Ela acontece por meio da difusão, né? Obviamente vocês já devem ter ouvido alguma vez na vida de vocês, que vocês estão no ensino médio, né? Obviamente já devem ter ouvido falar sobre difusão, né? A troca gasosa. Ou seja, fora, né, no ar, existe uma maior pressão de oxigênio do que no nosso sangue. E dentro do nosso sangue existe uma maior pressão de gás carbônico do que no ar. Então, quando o nosso sangue entra em contato com o ar, automaticamente, como o nosso sangue está carente de oxigênio, entra oxigênio. E automaticamente, como o ar está carente de gás carbônico e o nosso sangue está rico em gás carbônico, sai gás carbônico e entra oxigênio.
tá? Na imagenzinha que está disposta para vocês olharem agora, tá um pouco mais clara essa troca gasosa, tá? Beleza, mas ela simplesmente entra no sangue? Não. Quem carrega o oxigênio são as células sanguíneas chamadas hemácias ou glóbulos vermelhos.